mais uma resolução aqui, então, de um exercício de campo elétrico. Esse exercício ele gerou bastante dúvidas, porque ele tem uma abordagem realmente um pouco diferente do que a gente já tinha resolvido. Tá? E então ele nos diz que o campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso tem nos pontos A e B as direções e sentidos indicados pelas flechas na figura acima, no caso abaixo aqui, né? tá aqui a figura, tá abaixo. O módulo do campo elétrico no ponto B vale 24 newtons por coulomb. O módulo do campo elétrico no ponto P da figura vale em newtons por coulomb e nos dá as opções aqui. Então ele nos afirma que tem uma carga pontiforme aqui que está gerando esse campo elétrico, tá? Nos dá os pontos do campo com a direção e o sentido e nos diz que aqui no ponto B esse campo vale 24 newtons por coulomb e quer saber no ponto P quanto é que vale. Bom, primeiro de tudo aqui a gente precisa saber, né, qual é a distância, porque lembra lá o nosso equacionamento, né, do campo elétrico, ele é a constante eletrostática do meio multiplicado pelo valor da carga que está gerando o campo dividido pela distância ao quadrado. Então a gente precisa de todos esses dados para saber qual é o módulo do campo elétrico, né? Bom, ele nos diz que o campo elétrico é uma carga pontiforme. Então isso aí a gente já começa a raciocinar aqui como descobrir onde está essa carga para então poder saber a distância dela para esse ponto P. Tá? E a gente também depois vai ter que descobrir qual é o valor da carga. Então, esses dois dados aqui, ó, do equacionamento é que a gente precisa descobrir. A gente só tem o dado do valor do campo, né, esse dado aqui, o módulo do campo, no ponto B. Então, olha só, a gente sabe que é uma carga pontiforme. Então, em algum momento aqui, essas linhas de campo, elas vão precisar se encontrar, certo? Olha só. Então, a gente chega à conclusão que a carga aqui está situada nesse espaço aqui. Tá? Por quê? A gente, inclusive, tem como saber aqui que essa carga ela é positiva. Porque lembra, a carga, quando a carga é positiva, maior que zero, né? da partícula, aqui no caso pontiforme, ela tem linhas de campo que divergem, certo? E aí, então, aqui no ponto B ela tem essa direção e sentido, no ponto A e aqui no ponto P. Então, basicamente, até esse momento, a gente apenas raciocinou geometricamente, né, como que funcionaria o campo aqui, como que são as linhas de campo dessa partícula pontiforme. Agora é que a gente vai começar a calcular. Então, vamos pegar os dados que nós temos. Vamos usar o ponto B, porque é o único que a gente tem o valor desse campo elétrico, né, do módulo dele. Então, nós temos que o valor do campo no ponto B vale 24 vezes a constante, que a gente sabe qual é, né, no vácuo. Ele não nos diz aqui se é no vácuo ou não, certo? Mas a gente quer descobrir o valor de Q e o valor da distância ao quadrado. Bom, o valor da distância ao quadrado, agora que a gente fez essa análise geométrica aqui, nós sabemos que é 2. 2 o quê? Não sei, 2 unidades desse espaço, certo? Então, opa, perdão. Vamos já substituir aqui, então, 2 ao quadrado. Vamos considerar, como ele não nos diz qual é a constante eletrostática, se isso está no vácuo ou não, e também nesse caso aqui não vai ser necessário, porque ele não está pedindo diretamente o valor da carga. O que o exercício nos pede é o valor do módulo né, do campo elétrico no ponto P. Então, até para a gente evitar maiores cálculos e agilizar a nossa análise, vamos considerar o K e o Q aqui como uma coisa só. Tá bom? Porque o que a gente precisa descobrir é o valor do módulo do campo, não o valor da carga. E aí evita também de a gente
pula algumas etapas de cálculos aqui. Então, fazendo isso aqui, K e o valor da constante eletrostática vezes o valor da carga vale 24 vezes 4, que é igual a 96. Certo? Uma vez que a gente já tem o valor dessa constante aqui, desse KQ, vamos chamar dessa maneira, vamos novamente para o equacionamento, só que agora do ponto P, que é o que nos interessa. Então a gente tem que o campo elétrico no ponto P vale de novo a nossa equação K vezes Q dividido por D ao quadrado, a distância, né? Então o campo elétrico no ponto P, K, que a gente já descobriu aqui, ó, 96, dividido pela distância ao quadrado. Agora, qual é essa distância? É essa aqui, ó. Porque a gente primeiramente descobriu onde estava a carga pontual que está gerando esse campo. Então, descobrimos aqui qual é a distância. 1, 2, 3, 4. 4 unidades de distância, que a gente não sabe aqui qual é. Nesse caso, 4 ao quadrado. Isso aqui é 96 dividido por 16, que é igual a 6 Newton por Coulomb. Correto? Vamos ver se está correto. Seria então a resposta D, né? E é o que o gabarito nos diz. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar.